Olá, olá, irmãos! A paz seja convosco. Vamos concluir o capítulo 6 do livro do apóstolo Lucas, um capítulo que nos presenteou com muitos ensinos. Espero que vocês tenham se fortalecido, viu? Com esses estudos que nós temos gravado do capítulo 6 e vamos aqui então agora concluir. Então eu convido a vocês a pegarem a Bíblia de vocês, abrirem no capítulo 6 do apóstolo Lucas e se prepararem aí que nós estaremos dando início ao estudo de hoje a partir do verso 46. Mas antes, eu gostaria de mandar um beijo, um abraço a todos os meus queridos e amados irmãos que congregam comigo na congregação do povo de Ar, nosso pequeno e humilde grupo no Telegram. Então, um beijo aí para os irmãos que todos os dias estão presentes, né, curtindo, comentando, agregando, compartilhando uma mensagem, uma palavra, uma experiência. Isso abrilhanta muito os meus dias e me mantém firme e forte no caminho do Senhor. E também gostaria de agradecer imensamente ao carinho, à generosidade, à gentileza dos queridos irmãos Tereza Bartestein, Isaac Barros, Alessandro Delfino, Sabina Ribeiro, Nova Maria, Ismael Silva. Um beijo especial, meu muito obrigado por apoiarem, ajudarem nós mantermos esse ministério de pé, a nossa voz ativa aqui no YouTube e no Telegram, trazendo à luz os ensinamentos do nosso Senhor, fidedigno, a raiz da palavra, da nossa história. Então, agradeço a Yahweh, ao nosso Deus Todo-Poderoso, por ter vocês ao meu lado, motivando esse ministério, viu? E aproveito e gostaria de pedir a oração de todos os queridos e amados irmãos que acompanham aqui os nossos estudos, acompanham as nossas pregações aqui no YouTube, lá no Telegram, que todos nós estejamos unidos em oração, né, clamando ao Senhor para que Ele possa nos fortalecer e nos manter de pé, pregando, anunciando as boas novas da salvação. Amém? Assim seja, assim está feito. Agora vamos começar o estudo de hoje. Versículo 46. Pegaram a Bíblia de vocês? Sempre aqui com o meu lápis, para anotar o que é importante, relevante, para quando nós fazermos nossos devocionais, a gente está lembrando do que a gente estudou, examinou. Pois bem, então vamos lá. E por que me chamais? Me é o Senhor, palavra, Ele é a palavra de Deus. A história verdadeira, a nossa história verdadeira, a nossa raiz. Então ele diz, e por que me chamais Senhor, Senhor, e não praticais o que eu vos ensino? Então, vemos aí muitas pessoas lendo a Bíblia, buscando versículos, buscando vídeos, né? Séries que falam da Bíblia porque querem se aproximar do Senhor, da palavra de Deus, mas não obedecem o que está escrito. Então, o nosso próprio Senhor, né, a promessa de redenção, de nossa redenção, está falando. Por que me chamais Senhor, Senhor? Porque Senhor é aquele que nos guia, nos orienta, é o nosso mestre, né, a quem devemos honra, reverenciamos. Então ele diz, por que me chamais Senhor, Senhor?
e não praticais o que eu vos ensino? Versículo 47. Eu vos revelarei com quem se compara aquela pessoa que vem a mim, ou seja, a salvação, que vem a salvação. Ouve as minhas palavras, meus ensinamentos e as pratica. É como se fosse um homem que, ao construir sua casa, aqui é uma parábola, então a gente tem que trazer, como sempre, né, para o nosso entendimento, para a nossa conscientização, realidade. Então, é como se fosse um homem que, ao construir sua casa, o que é a nossa casa no campo espiritual? A nossa fé, a nossa confiança. Então, é como se fosse um homem que, ao construir sua fé, cavou fundo, ou seja, cavou, né? Para cavar exige o quê, meus queridos? Você já cavou, você já fez um buraco? O que é que exige? Exige esforço, dedicação, determinação, né? Porque você tem um objetivo em estar cavando, então exige esforço, determinação, dedicação e determinação. Cavou fundo, aí você vê aí a determinação, o foco, e firmou os alicerces, ou seja, a sua base, o seu fundamento sobre a rocha. Quem é a rocha? A nossa rocha. É a verdade. É a verdade divina, da vida, da nossa raiz, da nossa origem. A palavra de Deus. Então, a pessoa que ouve os ensinamentos do Senhor, ler a palavra, examina as Sagradas Escrituras, está sempre estudando as Sagradas Escrituras, as instruções, os ensinamentos de Deus, do nosso Senhor, e as pratica, é como se fosse um homem que, ao construir sua fé, sua casa, sua confiança, cavou fundo, ou seja, se esforçou, se dedicou fundo, determinado, focado, e firmou os seus alicerces, a sua base, o seu fundamento na rocha, sobre a verdade divina. E sobrevindo grande enchente, ou seja, tentações, o rio transbordou, sobrevindo grande enchente. Então imagine que você está em um local, e neste local em que você se encontra, próximo a você tem um rio. E quando veio essa enchente, esse rio que está próximo a você transbordou. Então vamos trazer para o campo espiritual, vamos nos conscientizar do que se trata isso então. Grande enchente, imaginamos que são as tentações, aquilo que quer nos tirar do caminho do Senhor, da vida verdadeira, né? E aí vai dizer que o rio transbordou, o rio está próximo, porque se vai afetar a nossa casa, porque o rio está próximo. Então são os nossos próximos que caíram em tentação. Né? Se perderam. Então o rio transbordou, ok? E as muitas águas, ou seja, as muitas influências, porque se juntou as tentações, mais os nossos próximos, e todos nos influenciando, ou seja, mais influências, ou seja, e as muitas águas, as mais influências, avançaram sobre aquela casa, sobre a minha fé, sobre a sua fé, sobre a nossa confiança. Mas a casa, a nossa fé, a nossa confiança aqui estava firmada, né, sobre a rocha, sobre a verdade, ou seja, nós cavamos fundo, né? Nos esforçamos, nos dedicamos, determinamos a firmar a nossa base, o nosso fundamento sobre a rocha. Então, assim, a gente não só ouve, né, a palavra, lê por ler, não, a gente examina, a gente pesquisa, a gente vai na etimologia das palavras, vai na raiz, vai buscar o significado espiritual, figurado, original, enfim. Então a gente, buscando fazer a nossa parte, tudo aquilo que está sob o nosso controle, para buscarmos o entendimento fidedigno da palavra do nosso Deus, a gente faz o quê? Então a gente
a gente encontra a verdade. E quando nós encontramos a verdade, que é a raiz, eu sempre que tenho oportunidade eu falo sobre isso aqui no nosso ministério, né, que está, né, você tem que cavar fundo para você encontrar a verdade. Quem é das antigas aqui do ministério sabe que eu já falei muito sobre isso e olha que interessante, agora está vindo uma palavra aqui que condiz para você ver que nós estamos em harmonia com a vontade de Deus, né? Literalmente, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, e arma para todo sempre. Pois bem, então quando você cava, que você vai fundo, que você não vai pelos outros simples, não, você examina, você quer entender. Então quando você busca realmente o sentido daquilo, o entendimento fidedigno, você se firma, você, opa, isso aqui. Então você constrói a sua casa, a sua fé, sua confiança sobre a rocha, sobre a verdade. Então você, como você cavou, né? Você firmou a sua casa com alicerces, com uma base fundamentada sobre a verdade, né? E aí, quando vem a enchente, o rio transborda e as muitas águas avançam sobre aquela casa, sobre a nossa fé, mas a casa não se abalou, ou seja, a nossa fé não se abala, não desanima, não esfria, por ter sido solidamente edificada, por ter sido solidamente levantada, construída, ou seja, nós construímos nossa fé com muito esforço, dedicação, determinação, força de boa vontade, coragem, enfim, foco, entendeu? Então nada abala nossa fé. Entretanto, no versículo 49, o Senhor vai dizer: entretanto, aquele que ouve as minhas palavras, os ensinamentos do Senhor, e não as pratica, e não obedece, é como um homem que construiu sua casa, é como uma pessoa que construiu a sua fé, sua confiança, sobre a terra, ou seja, não cavou, então construiu sobre a superfície, de forma superficial, ouve por ouvir, assiste uma pregação por assistir, para passar tempo, lê a Bíblia sem querer, sem vontade, como se fosse por obrigação, não é? Enfim, por aparência, para mostrar para os outros, para os seus familiares, para o seu grupo, né? Para o seu ciclo de amizade, enfim, que você está ali, que você está buscando e tal. Mas não é aquela coisa genuína, verdadeira, por entender, né, que sem a palavra de Deus, sem a verdade original, nós ficamos como uma folha ao vento, sem rumo, sem destino, sem propósito, né? Então, segue dessa forma, porque não tem entendimento da importância da palavra do Senhor. E aí, vai dizer, aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, não as obedece, é como um homem, uma pessoa que construiu sua casa, sua fé, sobre a terra, de forma superficial, sem alicerces. Ou seja, não estudou, não examinou, não pesquisou, não se aprofundou, não se interessou, não ouviu as instruções, né? Não segue a palavra, os ensinamentos, enfim, sem alicerces. No momento em que as muitas águas, ou seja, as más influências, as muitas influências, a influência do mundo, do sistema, das coisas contrárias à vida, ao nosso bem-estar, à nossa alegria, ao amor, à nossa paz, ao domínio próprio, à paciência, à gratidão, à fidelidade, enfim, a bondade, os frutos do Espírito Santo. No momento em que as muitas águas, muitas influências, as mais influências, chocaram-se contra ela, contra aquela fé, aquela confiança, do que ela tinha lido, do que ela tinha ouvido, mas não se aprofundou, entende? A casa caiu. Ou seja, ela duvidou. É mesmo? Ah, é? Eu não sabia que era isso. Ah, é? Ah, então não vou fazer mais assim não. E aí vai, né, sendo jogado para um lado e para o outro, né, porque não tem base sólida. Não tem um alicerce firmado sobre a rocha, porque não estudou, então não sabe, não tem entendimento, não tem conhecimento da verdade.
Então, qualquer influência leva. E aí, o que é que vai dizer aqui na palavra? E a sua destruição foi total. E a sua destruição foi total. Ou seja, você vai sendo influenciado, levado para um lado e para o outro. Você perde o senso de si mesmo. Você perde a sua essência. Ou seja, a presença de Deus. Qual é o significado do nome do nosso Criador? Yahuwah. Eu sou o que sou. Ou seja, Deus, Ele habita em nós. Nós somos o tabernáculo, o templo do Senhor. Então, Ele habita dentro de nós. Nós quem? Que o verdadeiramente tememos, o adoramos. Então, Deus habita em nós. Nós temos a presença da vida, da energia suprema, do todo. E no momento em que você não o teme, não busca de forma genuína, de todo o seu coração, você não se conhece. Você perde a sua identidade. Você perde a sua essência, o senso de si mesmo. E aí, porque são muitos caminhos, né, o mundo, então, uma influência aqui, outra aqui, então, você sempre se perde, então você, logo lá na frente, você vai você vai apostatar, você vai retroceder, você vai desistir do caminho. E, consequentemente, você vai perder a salvação. Porque a palavra de Deus, a história verdadeira, é a nossa salvação, ou seja, é o que nos traz de volta às nossas raízes, ao conhecimento de nós, né? Nós voltamos à nossa essência original, ao primeiro amor, ao propósito de Deus, que é a vida eterna, a terra original, a natureza, entende? Então quando você ouve por ouvir, ler a Bíblia por ler, não se interessa pelas instruções e os ensinamentos do Criador dos céus e da terra, da fonte de toda a criação, da energia suprema, você perde a salvação. Por quê? Porque você vai ser levado por esta grande ilusão, que é este sistema mundial em trevas. A própria palavra deixa claro isso em Efésios 6. Sistema mundial em trevas. Trevas é escuridão, você não enxerga nada. Entende? Ou seja, você não tem entendimento da vida, do sentido da vida, do nosso propósito aqui. Entende? Então você perde a salvação. Entendeu? Então é isso. Ensinamento profundo. Concluindo aí o capítulo 6. Capítulo maravilhoso, que deu para a gente estudar bastante, exprimir bastante, né? Extrair bastante coisa deste capítulo. Espero que vocês tenham gostado, tenham aproveitado, se alimentado do maná dos céus, da palavra, do pão da vida, né? Que é a palavra de Deus que nos alimenta e nos deixa pleno, abundantes, satisfeitos, né? E viva a satisfação, alegres. Aleluia. Obrigado, Senhor. Gratidão, meu Pai, por esta graça maravilhosa. E é isso, irmãos. Então, aqui eu me despeço agora. E se papai permitir e quiser, voltaremos então, muito em breve, com o próximo capítulo do livro de Lucas, para dar sequência em nossa série, Preparando o Caminho. Tá bom? Um beijo. Que Yahuwah abençoe a todos vocês. Shalom. Tchau, tchau.